muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live missionária. Sejam muito bem-vindos. Vai entrando na live, vai compartilhando. Para você que não me conhece, meu nome é Ingrid, estou liderando a Secretaria de Missões e hoje estou aqui também como integrante da Secretaria de Missões. Oi, meu nome é Yasmin e nós vamos estar hoje com Tânia Potter e vamos ver um pouco mais da história dela, de como ela se desenvolveu em missões ao longo de sua vida e como até hoje ela chegou lá na Inglaterra. Então, vamos ficar aguardando ela chegar. Um pouquinho ela já entra. Então, vai compartilhando nossa live. Hoje nós temos muitas perguntas para ter um bate-papo muito grande. Olá, Tânia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito obrigada pelo convite. Gente, nesse momento são 3 horas a mais, não é isso? Daqui do Brasil. Por enquanto, 3 horas a mais. Então já tá bem tarde já da noite, mas mesmo assim ela aceitou estar fazendo a live com a gente. Muito obrigada, Tânia. É um prazer estar com você aqui. Fala um pouquinho com o pessoal. Obrigada a vocês por me convidarem. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês duas, tão lindas. Muito obrigada a seu pastor Lando e Laninha. Obrigada à Secretaria de Missões por me convidarem. E eu sei que a gente vai ter uma noite divertida, uma noite na presença do Senhor, que a gente vai celebrar os feitos dele e a gente vai aprender juntos muitas coisas. Amém! Isso mesmo. Então, já pegando o gancho aí da gente se conhecer mais, com o tempo, conversando com meus pastores, né, pastor Lano, Laninha, eu fui descobrindo que você é conhecida deles, né, há muito tempo. Então, conta um pouquinho aí dessa história pra gente saber. Conta um pouco da sua história, como você conheceu eles. Também da sua história em relação ao chamado missionário, quando você teve essa descoberta. Fala aí pra gente. Então, Landinho, porque carinhosamente falando, não tirando o respeito dele como pastor, mas ele e Laninha são grandes amigos. A gente teve muitos momentos engraçados quando a gente fazia o rema. Era muito engraçado, porque para ir pro remo eu pegava carona com eles, porque quase toda a família deles fazia, especialmente dela, fazia o remo e a gente morava um pouco perto, era só algumas ruas de distância. Então, era uma diversão, porque o pastor Lando tinha uma Kombi. Sempre tem uma Kombi, né? Na história de algum verbiano. Mas essa Kombi era muito engraçado, porque ele vendia ovos. Então, a gente se arrumava segunda, quarta e sexta, eu botava perfume, os melhores perfumes que a gente tinha. Quando chegava no rema, a gente tava fedendo a ovo. Então, a gente ia rindo e voltava rindo. A gente ficava assim, revoltada às vezes, porque era muito engraçado. O cheiro de ovos era muito, muito grande. E às vezes não tinha espaço para todo mundo, a gente tinha que se apertar para não perder a carona, porque era uma benção aquela carona. E a gente, assim, se divertia. E na volta, a gente falava das nossas experiências com os nossos professores durante a aula. E a gente. A nossa ida para o Rema foram momentos muito divertidos, inesquecíveis. E Lando era muito engraçado. Ainda é, né? Eu acredito que ele... Porque, assim, uma coisa que me deixa muito feliz deles dois, eles sempre foram muito estáveis. A gente se divertia, mas aquela coisa de buscar o Senhor, da presença dele, isso era uma marca no pastor de vocês e Laninha. Tinha brincadeira, mas tinha seriedade de estar lá buscando o Senhor, de crescer, e eles nunca se hesitavam por saber mais ou por saber. Sempre estava querendo buscar, sempre tinha um coração
muito ensinável. E isso levou onde eles estão hoje. E é muito bom ver isso neles. Amém. Tempo maravilhoso. Desculpa. E Sim, pode falar. eu sempre ia muito lá na casa da mãe de Laninha, que é Dona Teresa. Dona Terezinha, né? Porque Suênia, que é irmã de Laninha, era muito minha amiga. Então a gente começou o Rema juntas em 98. Infelizmente a gente não terminou juntas porque eu desisti. Eita! Aí quando foi em 99, eu passei a fazer o primeiro ano outra vez, mas a gente fazia muitas coisas juntas, eu, Suênia, e a gente tinha o Neto também, que a gente fazia parte. Tinha, acho que, não sei se é a Bianca que está aqui, que também fez parte da Adonep. E a gente fazia muitas coisas por causa disso. Então, sempre eu estava na casa de Dona Terezinha, então a família estava junto, eu participava de coisas da família. Eu era uma intrusa. Assim, eu era uma intrusa querida. Acho que eu era querida, ainda sou querida. Era Dia das Mães, ficava com minha mãe, mas eu dava escapulida lá na casa de Dona Terezinha. Dia dos Pais, eu sempre estava com o pai de Laninha, com o seu neném, e a gente conversava e ria. Então eu me sentia parte da família, mesmo sem ser. Por isso que tem essa conexão. Começou por causa de Suene, a gente trabalhou juntos também, não só coisas do Senhor, mas circularmente também. E a gente estava sempre junto, em família, e como eu disse, as nossas idas para o Rema, reuniões, eventos, a gente sempre ia juntos também, pegava carona na Kombi. E era uma comédia. Ah, imagino. Traz mesmo boas lembranças. Nós temos uma amiga assim, né, que seria a intrusa, então eu imagino mesmo como é, né, ter essa sensação de poder ter essa amizade, né, ainda mantida ao longo dos anos. Muito legal. Agora, puxando o ganchinho da sua história sobre missões, como foi essa descoberta do seu chamado missionário? Então, eu cresci na igreja presbiteriana e quando eu tinha 16, 15, não, acho que 14, 15 anos, mas na verdade foram nos meus 16 anos que eu percebi, mesmo tendo nascido na igreja, estando nesse grupo de jovens, com 16 anos, eu percebi que eu tinha uma chamada missionária, porque esse grupo de jovens, o versículo nosso era Atos 1:8. Então, a gente se reunia, a gente fazia evangelismo, e eu entrei nesse grupo com 14 anos, mas nos meus 16 eu percebi que eu não tinha dado a minha vida para Jesus realmente, assim, eu fui me buscar dentro, eu fazia as coisas, mas eu vi que faltava uma coisa que era realmente eu dar a minha vida para o Senhor, embora eu estava lá fazendo as coisas. E foi quando esse grupo falava muito sobre missões, a gente tinha muitos sonhos, e foi quando o chamado missionário veio surgir na minha vida quando eu tinha 16 anos. E passaram-se os anos, e a minha irmã, que é a esposa de pastor de outra igreja, sempre recebia pessoas da Jocum. Eu até cheguei a conhecer, alguns anos atrás, o diretor da Jocum no Brasil, porque ele estava hospedado na casa da minha irmã. E foi uma experiência muito boa para mim conhecer aquele senhor sério e ao mesmo tempo divertido, porque ele trabalha com jovens. É claro que ele ficava mais tempo com minha irmã e meu cunhado, mas tê-lo conhecido e conhecido outras pessoas na época, que foi também a época que Cortez aceitou Jesus, mais de 30 anos atrás, não lembro. Exato. Mas isso só me ajudou. Como eu falei, a minha irmã, como esposa de pastor, sempre recebia pessoas, missionários, já recebeu até índio. E
foi bem interessante essa experiência. A gente morava em Minas Gerais e esse índio não quis entrar na casa da minha irmã porque o dono da casa não estava. Ele fez, não, vou esperar o dono da casa, porque eu entendo que não é correto eu entrar se o dono da casa está presente. E a gente ficou orando para que meu cunhado tinha ido fazer uma visita. Ele veio logo, para a gente não ficar conversando na calçada. Mas, assim, essas coisas, essas visitas que eu sempre estava com minha irmã também, e meu cunhado, e assim, muitas pessoas que foram e voltavam lá, e depois ter entrado no Verbo, conhecido o pastor Bud, me ajudou bastante a entender, né, sobre missões. E é claro, depois ter conhecido Simon Potter e tudo mais. Aí é a história. Uma bênção. Quando eu li um pouquinho da sua história e eu achei bem linda, porque falava logo na história, né? Entrei no site do Verbo da Vida e falava que você se despertou para esse chamado de missões e evangelismo, né? Desde quando adolescente. Eu fiquei, nossa, muito lindo isso, porque a gente pode entender que os jovens também, os mais jovens, os adolescentes, eles também são chamados para isso, né? Eles não são os largados da igreja, mas sim que eles também são chamados para algo grande. Então, a sua história também se conecta muito com o que nós vemos mesmo da nossa igreja. Meninas de 13 anos, 14, tendo já esse chamado missionário, eu fico, glória a Deus por isso, que temos uma prova viva também de que o chamado nasce desde cedo. E é muito bom a gente ter essa conexão também. E como é que a senhora... Desculpa, inclusive minha irmã tá aqui, e ela fez até uns comentários. Só, mas, desculpa, pode falar. Sem problema. Como você soube o seu chamado para a Inglaterra e há quanto tempo você está aí nesse país? Então, eu vim descobrir quando eu terminei o Rema. Terminei o Rema, minha irmã saiu de Minas Gerais, foi para Recife, e assim que terminou o Rema, eu fui para Recife. E lá, algumas pessoas, vieram um grupo de pessoas inglesas para a igreja dela. E nós recebemos o inglês e eu convivi com algumas pessoas, saía com eles, e aquilo despertou quando a gente teve a primeira conferência de missões, no Verbo da Vida em 99, foi bem engraçado, porque eu achava que era França, mas eu achava só. Mas aí quando eu fui para casa da minha irmã, que estavam missionários ingleses, e a gente recebeu um inglês na casa dela, me ajudou bastante. Como eu fiquei, não foi nem a língua em si, foram as pessoas, o jeito delas, a simplicidade delas, e vamos botar assim, desmistificou muitas coisas. Não é a palavra certa, mas tirou de mim muitas bobeiras que não conhecer, a gente pensa viagem na maionese. Então, a simplicidade dos ingleses, o amor deles pela palavra, pelo Senhor, despertou é isso. Interessante, licença, desculpa interromper, mas interessante você citar isso porque muitas pessoas falam, né, que o europeu, o inglês é um povo frio, né? Então essa sua fala nossa, gente, é realmente o oposto, né? Realmente desmistificou. E assim, eu acho que na época, aí eu logo em seguida, eu viajei para Bolívia, na segunda viagem missionária para Bolívia, e depois que eu voltei da Bolívia, Guto e Suelen foram
me convidaram para ir com eles para Fortaleza. Até Dona Adami está aqui, a mãe da Adriana Potter. Eu aperriei demais Dona Adami. Eu ia muito na casa dela, especialmente quando o Guto e Sueli voltaram para o Brasil, só quero dizer Brasil, para Campina Grande. E eu ia muito na casa de Dona Adami conversar com ela. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Saime Adriana sobre essa história de ter terra no meu coração e eu não falava inglês. E eles tentaram me ajudar com a língua e tentaram... Quando a Adriana casou, ela me deu o buquê dela. Aí você vai entender porque eu tô falando isso. E ela até disse, olha, Tânia, ela me pediu para ajudar no casamento lá em Fortaleza. E quando terminou a cerimônia, ao invés dela jogar o buquê, ela me deu. Me chamou no canto e disse, ó, a gente, não apenas eu, mas a gente decidiu dar para você o buquê. E assim ficou, né? Eu fiquei emocionada e eu amei Jesus. Aí, quando passaram-se... Aí nisso eles tentaram me ajudar para eu estudar inglês, só que eu estava muito ocupada na época, morando lá em Fortaleza. Eram muitas mudanças que a gente tinha que fazer. A gente trabalhava muito, eu, Suelen, Guto, muitas coisas acontecendo e a gente fazendo muitas coisas. Então, eu não me apercebi sobre a língua inglesa e passou batido de novo. Então, passaram-se 3 anos e a Adriana me chamou e disse, ó, Tânia, eu queria falar... Aí eu já estava em Campina Grande, trabalhava na escola de ministros e fazia a escola também. Não fiz a escola porque eu acabei indo para Fortaleza e tal, mas fiz no tempo certo. E ela passou um e-mail para mim falando sobre Michael, que hoje é meu esposo. Ela disse, nós já tem 3 anos que a gente tem orado e a gente não queria que ninguém, nem você, entendesse ou pensasse que é uma profecia, mas a gente tem... Toda vez que vê esse rapaz, lembra de você. Toda vez que vê você, lembra desse rapaz. O nome dele é Michael, ele fez o Rhema nos Estados Unidos, é amigo de Simon. E falou um pouco do... vou tirar meus óculos para não ficar lendo as mensagens. E começou a falar sobre Michael. E na mesma hora, no meu espírito, eu sabia que aquela pessoa que ela estava falando era meu esposo. E não tinha foto, ela não mandou foto, só falou as características dele. Aí eu me lembro que eu fiquei... Ela fez, olha, eu sei que tem a língua, você não fala inglês, mas eu estou disposta a traduzir para você. E assim foi. Eu disse que queria conhecer, ela fez, mas você vai começar a conversar com ele como amizade, porque senão se ele perceber qualquer coisa, ele cai fora. Tá bom. E assim foi, era um e-mail por mês. E a gente começou a se comunicar. E eu sei que poucos meses depois, Michael disse, ele sumiu por um mês. Não se comunicou. E eu acho que foi o aniversário dele em abril, eu mandei um CD para ele. E agradecer, o meu aniversário tinha a conferência de esposas de pastores. Uma conferência que o ministério fez há muitos anos atrás, específico para esposas de pastores, e era bem na época do meu aniversário. Eu estava super atarefada, fazendo muitas coisas. E aí, quando foi em junho, ele escreveu para mim, só que a Adriana ligou. Aí eu disse, já sei, ele não quer saber de mim. Tu tá ligando para mim? Ela fez, não, calma, não é isso. Eu estou tão animada, Tânia, que eu resolvi ligar para você e contar, depois eu traduzo. Era Michael falando pedindo desculpa por ter sumido, mas ele precisava gastar tempo em oração para saber se o que estava acontecendo era de Deus, porque se aquilo fosse dar em casamento, assim, bem diretão, fosse dar em casamento, teriam 2 coisas que eu precisava saber. E até
época, o Senhor tinha falado com ele sobre ele morar no Brasil, que eu precisava. Se aquilo fosse dar em casamento, eu precisava vir aqui conhecer onde ele morava, ver se eu ia ficar bem, confortável. E eu me lembro que foi um rebuliço no ministério, porque Gilson era vivo na época e ele ficou bravo. Não, você não vai, isso não tá certo, ele tem que ir. Aí o pastor, eu falei para ela que ela vai, ela tem a minha palavra e isso vai fortalecer a fé dela, vai ajudá-la, ela vai perceber que é de Deus e é só ela que pode decidir. Não é eu, não é os pais dela, não é ninguém aqui do ministério. Ela é quem vai decidir se é correto ela se casar com essa pessoa e morar lá. Então, eu tinha a permissão dos meus pais também, e aquilo só me fortaleceu. E eu vim para cá, passei 15 dias para conhecer Michael pessoalmente, conhecer a família dele. E 3 meses ou 4 meses depois, eu estava voltando para cá para casar. Eu cheguei 10 dias antes do meu casamento. E, assim, eu sempre gostei dessa coisa de ajudar noivas. E muita gente dizia, tá vendo como Deus é fiel? Você tá tendo nada mais, nada menos do que o próprio noivo organizando o casamento. Porque eu não tive tempo de organizar meu casamento. Mais do que tudo sozinho. Então, ele fez bem feito. Aprovada. Foi assim, Deus é fiel. Eu sempre quis no meu casamento ter violino. Toda mulher sonha, né? Então eu sonhava com a mesa posta bonita, com taças para isso, taça para aquilo, os talheres no canto. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei dessas coisas. E eu tive isso. Quando eu menos esperava, na cerimônia, tinha uma pessoa tocando violino. Outro tocando um piano de uma forma bem bonita. E quando eu olhei, eu pensava que era um CD, mas Michael nem tinha me falado, nem a Adriana. Ele tinha chamado um amigo dele que fez um rema com ele da Suécia para vir tocar no casamento, violino. E só tinha gente, tinha bem pouquinha gente no nosso casamento. Acho que tinha 36 pessoas, mas amigos de Michael que fizeram o rema. E a família, então foi bem íntimo, mas foi bem lindo o nosso casamento. Pastor Derek Walker, aqui de Oxford, fez a cerimônia e por trâmites legais, um pastor da igreja anglicana que foi missionário, um inglês que foi missionário no Brasil, ele quem fez a cerimônia, a igreja anglicana aqui decidiu que para a noiva ficar confortável, porque ele falava português, ele que ia fazer. E o nome dele era John, que traduzindo é João. Então, assim, ele cheio de amor, o cara crente, super crente. E o Senhor é bom, ele é fiel. Eu sempre digo, e eu sempre tenho um cuidado para não falar para as solteiras de uma forma que as coloca para baixo, porque sempre as casadas fazem isso. Fica firme, assim, fala de uma forma, ficar firme, aleatória e até debochando. Mas eu não gosto de falar assim, porque eu me casei com quase 36 anos para um bom brasileiro, principalmente há 18 anos atrás, quase. Ela é quase titia, ela é titia, né? A gente fala. E eu gosto de ser bastante misericordiosa com as pessoas, porque Deus, ele é misericordioso comigo. Então, o amor é misericordioso. E eu acho que a gente, como casadas, a gente tem que ter cuidado no que a gente fala para as solteiras, para não ser dura com elas quando você já esteve naquele lugar. Então, é bem assim. Eu sei que eu fui um pouco longe, mas eu acho que eu respondi algumas perguntas.
Não, respondeu sim, foi ótimo. É interessante, foi legal saber porque foge do que a gente normalmente, né, é, conhece, né? O comum é aquela pessoa tem um chamado para aquela nação e vai e conhece alguém que também tem chamado para lá, né? E aí os dois vão e se conectam. É legal e é interessante saber que Deus também age dessa forma, né? Obviamente a gente não pode pegar isso para si, Deus age especificamente de uma forma específica para cada pessoa, né? Mas foi muito interessante saber. E aí a gente vê também, né, a necessidade e a importância de saber a língua, né, da nação que a pessoa tem, né, a inclinação de estar no campo. Muito importante isso, seja inglês, russo, enfim. Japonês, espanhol, enfim, né? Muito interessante. E falando, citando, né, sobre isso, o campo missionário, como é estar no campo missionário, né? Tem alguma experiência que foi marcante para você, alguma história que foi, nossa, isso para mim foi uma grande lição. Como é você estar no campo? Há quanto tempo, na verdade, você está no campo missionário? Então, na verdade, eu estou no campo desde que eu casei, porque a gente vai fazer 18 anos de casado dia 11 de março. Eu cheguei 10 anos do nosso casamento, cheguei dia 1 de março, saí do Brasil dia 28 de fevereiro. E é muito bom você estar cumprindo aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. E só voltando um pouquinho sobre a língua, é crucial você saber a língua. E eu ainda hoje eu encontro pessoas nesse dia de hoje, eu ainda encontro pessoas que têm chamada missionária e não tá aprendendo a língua. E isso é muito ruim, porque você vai sofrer. Não adianta você dizer, eu tô crendo. É irresponsável você falar isso. Você falar que eu estou crendo e vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. É verdade. Então você tem que ser muito cuidadoso, porque é bem perigoso para a sua vida e para quem está ao seu redor. E se a gente. Minha irmã está indo embora. Tchau! Vontade. Quando a gente fala que ama as pessoas e que vai naquela nação, é claro que às vezes acontece momentos de que você vai por uma nação e só depois você descobre que ali é o seu lugar e não tem problema com isso. Existem casos e casos. Eu tenho uma amiga minha que ela foi para o local com o marido, mas quando ela foi, não tinha exatamente naquele momento de permanecer naquele lugar. Mas aí passaram os anos, o rapaz estava fazendo um curso lá e eles entenderam que o Senhor queria que eles permanecessem ali. Então, diferente. Mas quando você já tem por anos, eu sei que eu fui irresponsável, eu poderia ter sempre colocado outras coisas na frente. Mas o Senhor é bom, Ele é misericordioso. Mas existem coisas e momentos e situações na vida que não precisa passar. E o amor de Deus superabunda a nossa irresponsabilidade. Mas isso não quer dizer que você vai fazer isso crendo que Deus vai fazer isso, Deus vai me ajudar. Ele vai porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Mas não precisa ser assim. Então, é crucial. Vou até bater aqui. Saber a língua. Para você não sofrer e não fazer as pessoas sofrerem. Até porque as pessoas vão querer te ajudar e vão ficar atadas porque elas não sabem a sua língua. Então, para mim é uma experiência muito boa. Sempre estar no lugar que eu fui chamada, que eu gosto de estar, que eu não gosto quando as pessoas falam coisas por não saber. É igual uma pessoa. Eu fui para um curso de inglês aqui ainda.
e uma pessoa começou a falar mal de inglês. Eu disse, tu conhece quantos ingleses? Aí ele fez uma cara assim, conhece meu chefe. Eu disse, chefe, como é que você pode falar mal de inglês quando você conhece seu chefe? Chefe, ele é chefe em qualquer lugar do mundo e ele vai querer de você ou de mim que você faça as coisas bem feitas, porque ele vai ser requerido dele também. Então, ele está certo de requerer coisas de você, porque ele é seu chefe. Agora, se você acha que ele é chato por isso, aí é um problema seu. Aí o cara não gostou e ficou emburrado. É a verdade. A pessoa não Mas é. pode generalizar só porque o cara conhecia uma pessoa. Aí, então, é melhor você ficar calado. Assim, eu tenho uma amiga que diz, ela é missionária também. Ela diz, Eva, ela diz, olha, fale tudo, mas não fale mal da Inglaterra ou de inglês perto da Tânia, que essa pessoa carinhosa que você vê, ela muda. E é assim, é. Eu gosto. Não gosto mesmo, não. É claro que, gente ruim tem em todo canto. Não é todo mundo aqui, não é todo mundo aqui que é educado. Não é, mas eu me lembro que eu sempre orava antes de casar. Onde eu for, eu vou ter favor do Senhor, eu vou ter a graça do Senhor me assistindo, me ajudando. E eu tenho a graça do Senhor. Já passei por dificuldades inúmeras. Já passei por pessoas que me fez chorar. Já, mas aí a gente vai para frente. Não é porque essa pessoa em particular foi rude comigo que eu vou generalizar ou eu vou pensar que todo mundo é assim. Minha irmã sempre diz, tu é corajosa, viu? Minha família sempre fala que desde pequena eu era bandoleira. Não sei se você sabe o que é isso, bandoleira. Acho que não. Não. Sabe, mas é por causa da idade de vocês. Bandoleira é uma pessoa que vive saindo, que eu sempre gostei de conversar, desde criança. Gostava de sair. E na minha rua, quando eu era pequena, a minha mãe tinha que fazer muitas coisas em casa. Aí Laninha disse que sabia o que é bandoleira. Então eu ia para casa, eu fui para casa da vizinha. E mãe, cadê Tânia? Vai atrás de Tânia. Aí meus irmãos iam na casa da vizinha. A Tânia teve aqui tem uns 15 minutos. Deve estar na casa de fulano. E aí meus irmãos iam de casa em casa atrás de mim, porque eu não gosto, nunca gostei de ficar parada em casa, assim. Eu sempre fui de estar com as pessoas, de conversar. Acampamento dos jovens, é sempre. Então, e aqui nunca foi diferente. Mesmo eu, quando eu estava aprendendo inglês, a gente sempre aprende, a gente está sempre aprendendo. Sim. Então, eu gosto de conversar, eu me arrisco e sempre estou aprendendo palavras. E é assim. Isso é ótimo para o desenvolvimento, né, do idioma. Maravilha, tem que ser assim mesmo, ousado. Exato. Falando sobre coragem, conversar, se arriscar, a gente soube que você passou um tempo lá na Polônia, né? Ajudando o pessoal, o grupo dos missionários que foram para lá no nosso ministério. E conta pra gente um pouquinho como é que foi esse tempo lá na Polônia. Então, esse tempo na Polônia foi muito bom. Eu só vim antes, e quase que eu ficava lá mais uns dias. Eu só vim antes porque chegou o aniversário de 60 anos do meu esposo, e eu disse, eu vou ter que voltar para a Inglaterra. Só passei 15 dias lá. Mas ele até disse, não, Tânia, pode ficar. Eu disse, não, eu vou voltar. Foi um tempo muito bom. E tudo que a gente faz tem que ser construído em oração. Se você não construir em oração, você vai ter problemas. E a gente antes da gente ir para a Polônia, todo dia a gente orava, a gente conseguiu reunir as igrejas aqui na Europa e a gente colocou para cada igreja ser responsável por orar por meia hora. Então, todo dia
estava orando. E a gente orando para o Senhor guardar as pessoas, as famílias, porque a gente, principalmente quando a gente fosse para lá, porque a gente sabia que a gente ia se deparar com pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas, famílias que saíram da Ucrânia e ia para a Polônia apenas com a mala. E foi uma experiência bem interessante para mim, porque foi bem difícil arrumar minha mala. E quando eu cheguei na Polônia, que a gente foi a alguns locais ver, porque tinha quadra de esporte que estava inúmeras famílias dormindo na cama, misturado, todo mundo junto. E eu chorei vendo aquilo, eu tinha que segurar a lágrima, não podia chorar. Mas quando, meu Deus do céu, eu gastei um bom tempo, não tem condenação em a gente se arrumar e se organizar para uma viagem. Mas eu fiquei com aquilo. Eu passei horas fazendo uma mala, enquanto essas pessoas aqui estão a vida toda está resumindo uma mala pequena. Família. E me chamou a atenção como as pessoas estavam. E foi bem duro ver aquilo tudo. E quando a gente começou um pouquinho. Tá bom? Pronto, voltou. Tudo certo. Voltou sim. E quando a gente começou a receber as famílias, porque a gente tinha no coração receber famílias. Foi uma experiência muito boa e muito difícil ao mesmo tempo. Era da gente refletir mesmo, a gente pensar na nossa vida como cristã e como pessoa, não apenas como cristã, mas como pessoas, nossos valores. Eu já tive isso quando eu fui à Bolívia e novamente na Polônia. Né? Repensar os valores. O que é importante para mim? Não é errado eu querer uma casa, de eu querer um carro melhor, mas de fazer disso a minha busca diária, aí tem um erro. A minha busca diária deve ser buscar o Senhor, e a Bíblia fala que se a gente busca o Senhor, ele em primeiro lugar, ele vai satisfazer o desejo do nosso coração e vai nos acrescentar o que a gente deseja. Mas a experiência na Bolívia, na Ucrânia foi... Na Bolívia também, mas que é mais recente, realmente é os valores da gente dar prioridade àquilo que é divino. E não às coisas terrenas. Foi muito bom. Infelizmente, eu vim porque o trabalho na Ucrânia levou tempo para a gente precisou conhecer as pessoas, porque a Ucrânia é uma cultura muito diferente. A gente estava na Polônia, era uma cultura diferente, ia receber ucranianos, que é totalmente diferente de poloneses, e foi a graça do Senhor que ajudou esse projeto, e foi realmente do Senhor. E a gente foi a lugares para conhecer as pessoas como elas estão, começou a recebê-los, e foi muito bom. Foi muito bom. Até hoje, Danilo e Luísa têm contato com alguns deles, com algumas famílias, e coisas poderosas em Deus foram construídas naquelas famílias. E... Amém. Amém. Para contextualizar um pouco, né, para você que está assistindo a gente, isso que a gente estava se referindo, né, da ida dela à Polônia. Se você se recorda, ano passado houve ano passado, não foi? Ano passado houve um período de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nosso ministério organizou um grupo de pessoas para estar indo à Polônia para estar recebendo refugiados da guerra e fazer parte do projeto Fazer o Bem. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um podcast do nosso ministério, Fala Missionário. Foi o primeiro podcast que eles estiveram realizando e eles citam essa viagem até a Polônia,
onde eles estiveram recebendo ucranianos, refugiados da guerra. É realmente impactante, né? Eles foram até a Polônia para passar apenas um mês, mas acabou se estendendo, passaram 6 meses. Foi um trabalho muito intenso e muito realmente, e que realmente nos traz muita reflexão, né? Acerca de diversas coisas, como a Tânia falou aqui, né? É realmente muito poderoso saber que a gente pode alcançar as pessoas, pode ser um objeto de Deus mesmo para estar alcançando pessoas que estão em necessidade, né? Isso é fazer missões aqui no Brasil, na Inglaterra, na Polônia, enfim, aonde o Senhor nos colocar, né? Isso é realmente maravilhoso. E, Tânia, o que você poderia dizer? Quais dicas, conselhos, enfim, o que você poderia estar dizendo para a nossa igreja local, não apenas a nossa igreja local, Verbo Arapiraca, mas para a igreja local como um todo? Como a igreja local pode estar mais presente em missões? Sim, O que você diria? isso que você falou aí sobre da igreja, né, das pessoas ajudarem, sobre a oração. É claro, o que aconteceu na Ucrânia aconteceu por causa da oração e das ofertas que foram dadas. Muitas igrejas, toda a igreja, Verbo da Vida, se mobilizou para ajudar financeiramente e muita gente estava orando. Como eu falei antes da gente ir, a gente estava orando. E aquilo trouxe uma força muito grande, não só para mim, mas para toda a equipe. E eu acho que o maior de tudo é para quem tem no coração estar ligado ao pastor local. Para que para que o pastor local possa conhecer você, como você é, e conhecer como você convive com as pessoas, para que ele possa lhe ajudar antes mesmo de você ir. Para que ele possa, para que o pastor local possa ter a liberdade de dizer, olha, eu percebi isso em você e eu acho que a gente precisava conversar para a gente melhorar nisso. Esse trabalho da pessoa, vamos botar mim, de mim com o pastor local é muito importante. E daí, com as pessoas na igreja, os departamentos, poder trabalhar nos departamentos, porque você vai conviver com pessoas diferentes. E isso vai lhe ajudar muito, porque se você tem no coração ir para outro país, você vai conviver com pessoas completamente diferentes de você. Você vai ter que aprender a viver bem e feliz com cara feia e com cara bonita. Não, você vai ter que saber administrar com um sorriso bacana, cara fechada. Se você fica bem apenas com a carinha bonitinha que diz que você é linda, você vai ter problemas sérios na vida. E se você consegue sair com a cabeça erguida quando a pessoa diz que você está errada e você reconhecer o seu erro, aí tá bacana. Mas isso também é um aprendizado da vida. Semana passada mesmo eu passei por uma situação e eu estava dizendo para uma amiga, eu tive que vir para trás e dizer, você se achava muito segura nisso, e você está se vendo não tão forte como você dizia. Então, para um pouquinho, ora sobre isso e vê isso na sua vida. E o Senhor começou a tratar comigo. E como eu falei, a gente está a vida toda aprendendo. A gente tem o negócio é a gente não se condenar por ter errado. Porque aí você dá abertura para o diabo, para ele trazer condenação para você. Você tem que se abrir, ver que errou e ou pedir ajuda a alguém ou a Deus mesmo, reconhecer, eu preciso de ajuda nessa área. Eu não posso continuar assim. E aí, estar na igreja é crucial. Amém, amém. E fala um pouquinho pra gente como está sendo
Como está sendo sua atuação agora no campo missionário? Então, é o... são muitas coisas. Vou até tirar o óculos agora. Porque a gente teve, eu e meu esposo, a gente teve, alguns anos atrás, por 9 anos, a gente teve bastante envolvido numa igreja que é de uma pessoa formada do Rema, e eu fui líder das mulheres, Michael era co-pastor, e era só os ingleses, tinha alguns poucos africanos, pessoas de outros países, e aquilo foi um aprendizado para mim, foi maravilhoso. Então a gente se mudou da área e a gente decidiu de ir para Londres, mesmo não morando em Londres, a gente nunca morou em Londres, a gente sempre bem longe de Londres, mas aí a gente decidiu ir pelo menos um domingo não, era 1h30 de viagem para Londres, e a gente ficou andando em algumas poucas coisas, culto de casais, alguma coisa de mulheres, e a gente mais ministrava, e a gente percebeu que começou a ficar cansativo por causa da distância. E também por a gente não estar no local, na cidade, você acaba não convivendo muito com as pessoas. Aí saiu de novo, se mudou, mas aí a gente começou a se envolver mais ainda no ministério aqui na Europa, a convite do pastor Glenn, que é o supervisor aqui na Europa, e a gente eu comecei a atuar como coordenadora das mulheres aqui na Europa, e teve uma conferência que foi uma bênção para mulheres, e foi muito gratificante. E pelo Alumni aqui na Europa, e a gente tem que fazer algumas coisas, e a gente se envolve com oração aqui na Europa também. Então a gente é um pouco ocupada aqui. Michael trabalha para... Eu falo Rick Renner, porque se o pastor Bud ouvisse, ele ia dizer: menina, não é Rick Renner, Rick Renner. Mesmo falando com brasileiros, não consigo falar. Para eu falar Rick Renner, eu tenho que pensar. Porque a voz do pastor Bud soa no meu ouvido. Não é Rick Renner, Rick Renner. Então, trabalho Rick Renner. E hoje, por a gente estar mais longe ainda de Londres, a gente já não vai com muita frequência, mas eu tive o privilégio de pregar no final do ano lá na igreja em Londres, e eu pude falar sobre roupas, sobre moda. Eu não sou expert em moda, mas eu dei uma colher de chá lá e foi muito bom. E a gente vai tem que ir lá, porque é bom, né, ver os nossos irmãos verbianos, porque é a nossa igreja aqui, e até porque a igreja está aniversariando, está nos seus 10 anos, a nossa igreja aqui em Londres. Parabéns para a nossa igreja em Londres. Na Europa, aqui em Londres. E é muito lindo ver o trabalho, o que está acontecendo na igreja. O Senhor está acrescentando. Então, a gente faz o que chega na nossa mão. Sim. Sempre que a gente pode, a gente teve a honra de também, ano passado, no dia de missões, o pastor Esdras, que é pastor na Alemanha, ele e sua esposa Bianca, foram de férias para o Brasil, na época do ano do culto de missões. Então eles pediram para a gente estar lá na igreja. Então a gente passou 2 domingos lá na Alemanha, 2 semanas, e a gente ministrou lá para nós e para a igreja. Foi uma honra para a gente, da gente poder ajudar a família pastoral, família missionária, e para dar para eles poderem descansar, ir para o Brasil e descansar em família. Então, a gente
é bem ocupado por aqui. Serviço nunca para, né? Nunca vai faltar serviço no campo missionário. E eu vi aqui que está conosco na live a missionária Célia Regina. É um prazer ter você conosco. Ela estará conosco. Laninha, será que posso falar? Eu vou falar, tudo bem? Eu vou falar. Dá um spoiler. Vou dar um spoiler. Ela vai estar conosco aqui em um culto de missões em nossa igreja. Estamos com muita expectativa para esse tempo, né? Com sua vinda também para a nossa igreja, Tânia. Saiba que eu estou com muita expectativa. Sei que no tempo certo o Senhor nos dará essa oportunidade, né? Eu amo dar spoilers. Desculpa, Celinha estava comigo na viagem à Bolívia em 2002, 2001, sei lá quando foi. Celinha é uma grande amiga. Nossa! Também, ela é maravilhosa. Ah, que bênção! É ótimo. Eu não sei quanto a você, Yasmin, mas ver essas conexões, né, de amigas, essas histórias, né, e manter a amizade até hoje. Nossa, isso é incrível demais, né? Não sei se é porque nós temos uma amiga missionária que está indo fazer a escola de missões esse ano, né? Então a gente sempre. Mas é bênção, né? É bênção. Se pudesse, a gente passava a noite toda aqui falando, né? Mas nosso tempo já encerrou, já passou um pouquinho, mas tá tudo em paz, tudo maravilhoso, né? Tá sendo ótimo ter esses contatos, né, com missionários que estão no campo. É realmente muito enriquecedor, né, para nós. Então, Tânia, por favor, pode dar suas considerações finais, dar um recado para o pessoal. Fique à vontade nesse momento. Então, eu não sei se é o pastor Gleice que está aqui ou a Marina, mas eles estão aqui. Mas tenho certeza, não sei se eu vi também, foi pastor Esdras ou Bianca, no comecinho da live. Tem muita gente querida aqui. É melhor não citar nomes, é sempre um erro. Mas, assim, a coordenadora da agência de missão acabou de chegar também, Larissa. Oi, tá todo mundo reunido aqui. Enfim, gente, é muito divertido. Como eu falei no começo, né? É muito divertido estar juntas e falar das coisas do Senhor. É muito agradável. E amizades perduram mesmo por causa do Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, é nele que a gente encontra força e graça para fazer o que a gente faz. E por causa disso é leve e é bom. Mas tudo isso. Acabou de chegar outra missionária, Celi também. Por causa do Senhor. As coisas são leves, mas a gente sempre tem que estar olhando para o Senhor. Sempre tem. As considerações finais porque é para Ele e para Ele sempre. Então, por causa disso, a gente tem na consciência de que é para Ele. Por Ele, fica leve, fica agradável e fica divertido por causa da presença do Senhor dele. Embora, mesmo que aconteceu um momento, uma dificuldade aqui ou ali, mas dessas dificuldades aqui ou ali, a gente sabe que a gente não vai passar por ela só. A gente sabe que o Senhor está conosco. E que é só momentâneo, não é leve e é momentâneo e vai passar. Então, isso faz com que a gente possa andar altaneiramente e correr como a coça. Isso é muito bom. Amém, maravilha. Suas considerações finais? Não, nenhuma. Então, Tânia, mais uma vez, meu muito obrigada por ter aceitado estar com a gente nessa live. A todos vocês que assistiram, acompanharam a gente até aqui. Muito bom também estar com vocês, né? E estamos entrando aí nos ajustes para termos mais uma live missionária próxima terça-feira. Em breve iremos confirmar o missionário ou missionária, mas mais uma vez, Tânia, muito obrigada. Eu sei que já está um pouco tarde aí na Inglaterra, mas esse tempo foi maravilhoso demais. Eu particularmente aprendi muito e eu sei que o pessoal que está nos acompanhando também pôde. Então, estaremos no aguardo de
nos encontrarmos pessoalmente aqui em nossa igreja. Ou quem Grandes sabe, expectativas também. ou quem sabe na Inglaterra, né? Deus é um Deus maravilhoso e tudo pode acontecer. Amém! Eu posso agradecer? Pode sim, fique à vontade. Mas eu quero agradecer mais uma vez a vocês duas por esse tempo tão agradável. Vocês são muito agradáveis. Agradecer ao pastor Lando e Laninha, a família que sempre me amou, que sempre me acolheu. E eu me sinto família deles também. Eu amo muito vocês. E eu sei que muito breve a gente vai estar aí mesmo, celebrando as boas do Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Eu sei que tem muito mais para a igreja aí de vocês, para cada membro e para a família pastoral. Obrigada. Nós que agradecemos, Tânia. Muito obrigada, pessoal. Vamos estar encerrando por aqui. E até breve no nosso culto do Espírito Santo, quinta-feira às 20 horas e na nossa próxima live missionária. Tchauzinho, pessoal. Tchau, Tânia. Tchau. Boa noite. Boa noite.